E aí, pessoas que têm bom senso e quando viajam para os países dos outros tentam não cometer crimes. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Marcelo. Fazia tempo, né, que eu não fazia um react dele. Esse vídeo não é novo, sobre o rapaz estadunidense que foi para a Coreia do Norte, cometeu um crime e deu ruim. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Otto Warmbier nasceu no dia 12 de dezembro de 1994 em Cincinnati, Ohio. Ele era o filho mais velho de Fred e Cindy e sempre foi considerado um aluno bastante popular e estudioso pelas escolas que frequentou. Ele se formou em 2013 e recebeu um importante título acadêmico de sua escola. Otto era orgulho de seus pais. O jovem sempre teve muito interesse em outras culturas, né? Ele já havia visitado alguns países da Europa, além de Israel, Cuba e Equador. Viajar para ele era algo comum, era um hobby que ele amava. Em 2015, Otto planejou participar de um programa de estudos lá em Hong Kong. E aproveitando seus planos de ir para a Ásia, ele resolveu ampliar o seu roteiro de viagens e visitar a Coreia do Norte. O que o Marcelo está tentando fazer aqui é mostrar, olha, como esse rapaz, que era um menino comum, normal, né, estudante, de família, que era bem estudioso, etc., para que a gente tenha empatia e fique com pena depois, né? Durante o período de Ano Novo, antes de, enfim, ir para o seu destino final. Segundo o pai do jovem, o Otto teria dito que a viagem era segura para os cidadãos americanos, e ele declarou que estava curioso sobre a cultura deles e gostaria de conhecer o povo da Coreia do Norte. Mal ele sabia que essa decisão iria acabar com a sua vida. No dia 20... Foi essa decisão que acabou com a vida dele, né? 29 de dezembro de 2015, Warmbier partiu para sua aventura. Primeiro, ele passou por uma escala em Pequim antes de chegar na Coreia do Norte. Todos os voos para a Coreia do Norte partem de Beijing. Já em terras norte-coreanas, o Otto e um grupo de turistas, que incluía outros 10 cidadãos americanos, passariam 5 dias no país. O grupo comemorou o Ano Novo em uma festa na praça Kim Il-sung, na capital do país, Pyongyang, antes de retornarem para os seus quartos no hotel. Aí, obrigado, Marcelo, por me lembrar. Já deixa um like aí, um comentário, se inscreve no canal, porque senão eu sempre esqueço, né? Onde lá eles continuaram consumindo algumas bebidas alcoólicas, continuaram ali todos felizinhos, todos alegrinhos, enfim, jovens. Festa de Réveillon na Coreia do Norte, na rua, né? Vamos deixar isso assentado dentro da gente, né? Festa na Coreia do Norte. Fazendo merda. Bom, até então, aí, tudo tranquilo, eles estavam no hotel comemorando a festa de Ano Novo, né? Até que, no início da manhã do dia seguinte, o Otto, ele supostamente teria tido, então, uma ideia genial de ir até um andar que eles não podiam ir, já estava avisado que não podia ir naquele andar, porque lá você é bem regrado, você vai lá, ó, você vai ficar nesse hotel, quarto tal, andar tal, você só sai daqui pra ir pro térreo pra poder sair com o guia pra visitar os lugares que a gente vai deixar você visitar. Enfim, quem viu meu vídeo de como é a vida na Coreia do Norte sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar aqui no card pra você conferir. O Marcelo fez um vídeo como é a vida na China. E aí eu corrigi várias coisas e apontei, isso aqui não é, isso aqui não é assim, isso aqui tá errado e tal. Ele se doeu muito porque ele achou que a Gazeta do Povo é uma fonte muito confiável de informações sobre a China. Imagina como é esse vídeo de como é a vida na Coreia do Norte. Ele nunca pisou aqui nem lá, né? Prestem atenção no que ele falou. Eles sabiam que não podia ir naquele andar. Eles sabiam disso. E uma coisa que o Marcelo falha, normalmente, é dar contexto nas coisas. A Coreia do Norte ainda está em guerra com a Coreia do Sul. Eles assinaram um armistício, não assinaram um acordo de paz. E os Estados Unidos terraplanaram a Coreia do Norte. Ao ponto de os caras falar de admitir que eles pararam de bombardear a Coreia do Norte porque não tinha mais prédio em pé, não tinha mais alvo. Então eles mataram muita gente lá. Aí vai um estadunidense, né, num país que ainda está em guerra com um outro que sofre uma porrada de sanções dos Estados Unidos. O cara vai lá fazer merda. Ele teve a ideia genial, então, de ir para um andar que não poderia ter ido, pegado um cartaz. Tinha um cartaz na parede lá, ele falou, eu vou pegar esse cartaz aqui e vou levar para os Estados Unidos como uma espécie de troféu, né? É dito que ele teria feito isso a pedido de uma igreja de sua cidade, que o torna essa história até um pouco mais confusa. Mas enfim, no pôster dizia, vamos armar-nos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il. Ou seja, era um pôster do pai do gordinho louco lá. Então. It is the staff's floor, with hallways full of propaganda slogans. Nobody. The hotel's surveillance center is also located here. Tourists are usually just admonished. Bom, o que Otto não sabia... Viu o que falou ali?
Normalmente, se o turista vai nesses lugares errados, os caras só falam, gente, né, dá um tapa na bunda e volta pro teu quarto, né? Porque também tem, óbvio que tem gente que vai se enganar ali no elevador, alguma coisa, vai acabar caindo num andar que não deveria. Então, normalmente os caras não fuzilam ninguém na rua, só mandam de volta pro quarto. Não sabia, ou sabia, né? Mas quis tentar a sorte mesmo assim, é que causar qualquer tipo de dano. Como eu falei, todo mundo que vai para a Coreia do Norte, ou eu não falei, esqueci, mas todo mundo que vai para a Coreia do Norte tem que ir com um guia de viagem. Tem que ir com um grupo de turismo, porque justamente é um país em guerra, né? Então não dá para simplesmente comprar passagem e ir para a Coreia do Norte. E eles te explicam tudo o que pode fazer, o que não pode fazer, onde é que pode ir, onde é que não pode. Tá tudo desenhadinho, é só seguir as regras, cara. Só isso. Dano ou até mesmo roubar materiais com o nome ou a imagem de um líder norte-coreano é considerado um crime grave pelo governo do país. Lá, mano, se você pegar o jornal, lá os caras usam jornal assim, ainda de papel ainda. Se você pegar o jornal, se você dobrar o jornal, já era. Você tá lascado, não pode dobrar, velho. Tem a imagem do gordinho lá, não pode dobrar. Bom, porque o Marcelo não entende como funciona, né? Sociedades asiáticas e tal, tem a ver com a imagem do líder. Não é pelo jornal em si, não é por capricho dos caras, é porque eles entendem, né, que existe ali uma ideia na imagem dele, então você não pode dobrar sobre a imagem dele. É assim, cara. Mas eu duvido que o Marcelo um dia vai entender isso. Bom, lembrando que o Kim Jong-il, ele é o pai do atual líder, né, o Kim Jong-un. Foi então, no dia 2 de janeiro de 2016, quando o americano já estava à espera de seu voo para ir embora do país, ele foi surpreendido e preso no aeroporto internacional de Pyongyang. Danny Grayton, um britânico que estava no grupo de turistas ali do Otto, ele testemunhou a prisão e ele até disse o seguinte, ó, abre aspas, nenhuma palavra foi dita. 2 guardas chegaram e simplesmente deram um tapinha no ombro de Otto e o levaram embora. Eu apenas disse meio nervoso, bem, essa é a última vez que veremos você. Existe uma grande ironia nessas palavras. Foi isso. Essa foi a última vez que eu vi Otto. Otto não resistiu, ele não parecia assustado, ele meio que sorriu. Sabia que tinha feito merda. Aspas. Bizarro, né? Bizarro, né, mano? Não. Bom, quando o avião do grupo, né, de turistas estava prestes a decolar, um oficial norte-coreano entrou a bordo e anunciou que o Otto estava muito doente e que ele tinha sido levado para o hospital. Ah, claro. Né? Confia? Com certeza. Bom, obviamente isso era uma mentira, né? Sabe-se lá o que eles estavam... Essa semana a Polícia Federal tirou um deputado negro de um avião para dizer que era operação padrão que eles revistam as pessoas, assim, aleatoriamente, né? Confia, como diz o Marcelo. Fazendo com o americano. A Agência Central de Notícias, uma estatal da Coreia do Norte, anunciou inicialmente que o Wurmber havia sido detido por atos hostis contra a República Democrática da Coreia do Norte, fecha aspas, mais conhecido também por roubar um pôster do pai do Kim Jong-un. Bom, o país asiático... Lê a lei, mano. Lê a lei, só segue a lei dos caras. Recusou a detalhar o que tinha acontecido de fato ali por 6 semanas. A confissão. Em uma conferência de imprensa realizada no dia 29 de fevereiro de 2016, ou seja, ó, já fazia ele quase 2 meses, basicamente, né? Desde que eles tinham pegado. 2 meses. O cara não foi fuzilado na rua. Tá tudo certo, né? Não precisou empurrar trem com a família da Yeon Park. Né, o Wurmber, ele foi até a júri lá, né, e ele leu uma declaração que estava escrita. Que o cara tá bem pra quem tá preso há 2 meses, hein? A latinha do rapaz. Tá tudo certo com ele, aparentemente, né? Sabe se foi ele mesmo que tinha escrito aquilo ou escreveram pra ele, né? E aí ele confessou que havia tentado roubar o cartaz de propaganda de uma área restrita do 2º andar de Yangakdo Hotel, que é o hotel que eles ficam lá. Bom, no entanto, vários observadores disseram que ele estava claramente sendo coagido a dizer aquelas palavras. Em seu julgamento, nós podemos sentir até mesmo o desespero de Otto pedindo perdão pelo que ele tinha feito. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Porque provavelmente nesses 2 meses ele já sabe que deu ruim e que já era, né, mano? Que vai ter que carpir lote pro resto da vida. Essa é a fita. Ele sabe que deu ruim. But please, I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. Essa parte aí deve ser mentira, né? Isso aí deve ter sido os norte-coreanos forçando a amizade. E provavelmente o cara tava lá, encheu a cara de cachaça com os amigos, meteram pilha errada no cara, duvido de fazer, o cara foi lá e fez, né? Deve ter sido um governo dos Estados Unidos falando, olha, vai na Coreia do Norte e rouba um pôster pra gente, né?
O Otto, ele só foi julgado e condenado pela Suprema Corte da Coreia do Norte só no dia 16 de março de 2016, então ainda demorou mais ainda, né? Isso foi depois que teve uma pressão ali de... Quer dizer que teve julgamento com Suprema Corte e tudo, não foi simplesmente 2 dias depois trouxeram ele para uma praça e fuzilaram ele na frente de todo mundo, olha só que coisa. Do enviado americano Bill Richardson, ele se encontrou com 2 diplomatas norte-coreanos para pressionar ali a libertação do Otto. Warner informou em seu julgamento, né, que ele abandonou o pôster depois que ele descobriu que era grande demais e não ia dar para ser transportado. Isso não evitou ele ser condenado ali em sua sentença a 15 anos de trabalho braçal. Mano, pensa, velho. Pegou um pôster lá, mano, já era, se f***, mano. 15 anos de trabalho braçal. Aí eu sou obrigado, né? Por pegar um pôster, é isso. Sou obrigado a concordar com o Marcelo, né? Pô, 15 anos de trabalho porque o cara catou um pôster, bota o cara pra carpir, sei lá, 1 mês já é o suficiente, né? 15 anos é um absurdo. Eu entendo que é a lei dos caras e tal, mas... É a maravilha do regime comunista lá da Coreia. As evidências em seu julgamento durou cerca... com o meu áudio aqui, peraí. A sua confissão em vídeo, imagens do circuito interno de segurança, evidências de impressões digitais no cartaz e testemunho de algumas pessoas. O fato é que o Otto tinha pegado mesmo esse pôster, mas de toda maneira não justifica ao que ele foi condenado, né? Bom, um fato que nós não podemos esquecer é que a Coreia do Norte e os Estados Unidos, eles não se dão muito bem, né? E essa época foi logo quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e aí ele meio que ficava... Por que eles não se dão muito bem, né, Marcelo? Bora dar um contexto aí, né? Tendo de frente com o Kim Jong-un, então já tinha aumentado ainda essa rivalidade dos países, né? O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, na época o Mark Toner, ele afirmou que estava claro que a Coreia do Norte prendia cidadãos americanos para usá-los como fins ali políticos, para fins... Mas isso acontece todo ano? Eles prendem o tempo todo? Como é que é? Políticos, mas é claro que o país asiático sempre negou a acusação. O retorno de Otto aos Estados Unidos. Em 13 de junho de 2017, ou seja, mais de um ano após, né, foi anunciado que o Otto tinha sido libertado da Coreia do Norte e chegaria dentro de algumas horas ali nos Estados Unidos. Quer dizer que ele não cumpriu a pena de 15 anos, trabalhos forçados, como eu falei, eu acho um absurdo, e foi solto. Entretanto, infelizmente, o rapaz jamais voltaria à sua nação da mesma maneira que ele havia saído. Otto Warmbier estava em coma, em estado vegetativo. Relatórios apontaram em uma reunião ali em Nova York, no dia 6 de junho, as autoridades norte-coreanas informaram o representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Joseph Yun, que o jovem havia contraído botulismo, que é o tipo de uma intoxicação de origem alimentar logo após sua sentença. Muita coincidência, né? E depois dele... Acontece, né? Um país pobre como a Coreia do Norte que sofre trocentas sanções por parte dos Estados Unidos e não tem condições de ter uma medicina avançada o suficiente, acontece esse tipo de coisa mesmo. Tomar ali uma pílula para conseguir dormir, acabou entrando em coma. Que azar, né? Que azar que ele teve, né? Isso foi o que os caras da Coreia disse. Pode confiar nos caras? Será? Você tem que se decidir, cara. Ou confia ou não confia. Ou eles matam as pessoas em 2 dias, ou eles tentam salvar as pessoas e manter as pessoas vivas. Tem que se decidir. Bom, os médicos de Otto, do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, afirmaram que ele estava em estado vegetativo, que ele só era capaz ali, de respirar por conta própria e mexer os olhos, né, mas não mostrava nenhum sinal de consciência. De acordo ainda com a equipe médica, as varreduras do cérebro ali, de Otto revelaram que ele sofreu uma extensa perda de tecido cerebral em toda a região em um evento cardiopulmonar que causou a falta de oxigênio na cabeça. O lado sombrio da coisa é que um especialista em cuidados neurointensivos do hospital afirmou que não haviam evidências que indicavam qualquer sinal de botulismo. Depois que seus pais solicitaram a remoção do tubo de alimentação que estava ligado ali ao Otto, ele acabou morrendo no hospital às 14h20 no dia 19 de junho de 2017 com 22 anos de idade. Desabafo em rede nacional. Em entrevista, com 22 anos morrer por causa de uma situação dessa, né? Da rede de TV Fox, em 2017, os pais de Otto quebraram o silêncio desde a morte do seu filho. O Fred e a Cindy, eles acusaram os norte-coreanos de sistematicamente torturarem seu filho antes de chamá-los de terroristas. Óbvio. Os pais de Otto afirmaram ali na entrevista que essa tinha sido a maneira que eles encontraram para contar toda a verdade, né, sobre as condições em que Otto estava. O pai do garoto ainda disse que quando viu o filho, ele estava perambulando, tendo espasmos violentos e emitindo sons e uivos que não pareciam humanos. O pai dele visitou o filho na Coreia do Norte ou... Porque quando ele sai da Coreia do Norte ele já está em coma, né? O rapaz ali, o criminoso. Seu pai visitou ele na Coreia do Norte? Eu não entendi isso. Ainda disse que o garoto teve a sua cabeça raspada, estava surdo e cego. Cabeça raspada padrão, né? Padrão de presídio para evitar piolho e outras coisas. Surdo e cego, né? Começa a forçar a amizade, né? Pô, imagina, surdo e cego, velho. Cabuloso, né? Suas pernas e os braços encontravam-se totalmente deformados e ele tinha uma imensa cicatriz em um dos pés. Parecia ainda que o filho tinha usado um alicate para trocar de lugar seus dentes inferiores, disse o...
O cara tá na prisão da Coreia do Norte, vai ter acesso a um alicate. Fred. Abre aspas também para o que ele disse. Ó, Otto foi sistematicamente torturado e ferido intencionalmente por eles. Eles são terroristas. Isso não foi um acidente. Claro que são, né? Apesar das Claro que são terroristas. fortes acusações feitas ali pelos familiares de Otto, né? O jornal ali, Cincinnati Enquirer, não sei se é assim mesmo que se pronuncia, ele questionou as afirmações do casal, né? O veículo informou que teve acesso ao atestado de óbito do estudante e, segundo eles, o corpo do rapaz apresentava diversas cicatrizes pequenas, mas nada que indicasse ou configurasse ali qualquer prática de tortura. O jornal ainda informou que o legista que examinou o Otto disse que seus dentes estavam em bom estado e que a morte dele teria sido em decorrência de danos cerebrais causados por falta de oxigênio. Os pais mentindo na Fox News, né? Na hora de... A verdadeira causa da morte de Otto jamais foi conhecida, já que os pais do estudante não permitiram que fosse feita uma autópsia no corpo de seu filho. Então aquela especialista que falou que não foi botulismo, ela tirou essa informação do céu, né? Porque não fizeram autópsia. Sendo realizado apenas um exame externo pós-morte. Só um exame externo. O governo norte-coreano ficou com a certeza de que fez todo o possível pela saúde do jovem americano. Já os pais do garoto têm a convicção de que a Coreia do Norte mandou o rapaz de volta para casa apenas porque não gostariam de que ele morresse em terras norte-coreanas. A Coreia do Norte está muito preocupada com isso mesmo, né? Como eu falei, é um país extremamente pobre, que não tem acesso a uma porrada de coisa por conta das sanções. Então, coisas que pra gente... doenças, né, que são simples, que a gente trata aí com antibiótico e vai no médico e toma um negócio aqui e ali e resolve, provavelmente na Coreia do Norte é muito mais complicado justamente por conta das sanções. Então, deve ser comum, infelizmente, falecer de uma coisa que é altamente tratável em qualquer país com uma estrutura de saúde básica. Porque daí ficaria até mais feio até para a Coreia do Norte, né, se ele morresse lá. Os pais ainda chegaram a apresentar um processo contra a Coreia do Norte por torturar e assassinar o jovem. Em contrapartida, em 2019 saiu uma matéria aí dizendo que o país norte-coreano cobrou uma quantia de $2 milhões aos Estados Unidos pelo tratamento recebido pelo garoto. Tá certo a Coreia do Norte. Vergonha, velho. Olha, cara. Pois é. Estados Unidos terraplanou a Coreia do Norte, não pagou $1 para reconstruir. Vai um estadunidense, rouba lá e dá uma despesa gigantesca e é de graça isso, mano? Alguém tem que pagar, né? Não existe almoço grátis, não é o que vocês falam? Brincadeira, mano. Bom, no final das contas, é triste saber, né, que um jovem com um futuro brilhante pela frente teve um final precoce. Concordo. Tudo isso devido a um pôster. Bom, mas e aí? Concordo. Essa parte eu concordo mesmo. É triste mesmo. Um moleque de 22 anos passar por isso por causa de um pôster, né? Por causa de uma ideia, uma pilha errada, certo? De, vou fazer, eu duvido, e o cara deve ter ido lá e fez, né? É triste, né? Mas eu volto no ponto de, se não tivessem sanções contra a Coreia do Norte, será que ele estivesse vivo? Será que ele estaria vivo? Se não fosse os Estados Unidos nessa guerra anticomunista que eles têm, isso teria acontecido? É complicado. Como eu falei, a gente tem que entender o contexto. E um conselho, vai viajar para um país, assim, que a gente não tenha tanto contato, né? Porque no fim a gente acaba tendo muito contato com países europeus, Estados Unidos, através de séries, filmes, então a gente meio que sabe como funciona. Mas vai viajar para um país que a gente não tenha tanto contato, dá a lida no que pode, no que não pode fazer, né? Para não dar ruim de graça, né?